Graça e a paz. Gostaria de estarmos orando mais uma vez por esse tempo. Pai, nós queremos nesse momento apresentar as nossas vidas diante da Tua presença, Deus, e pedir que o Seu amado Espírito Santo esteja nos usando e que a igreja venha compreender a Tua palavra, que haja renovo, que haja restauração e a esperança venha retomar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias, por favor, no texto de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Jesus sobre a morte. Lucas 7, versículo 11, diz assim: Em dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Glória a Deus. O poder de Jesus sobre a morte. Desde o capítulo 4, Lucas está expondo o ministério do Senhor Jesus. Está mostrando a autoridade de Jesus sobre a doença. Por exemplo, Jesus curou a sogra de Pedro, a febre da sogra de Pedro. Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada. Jesus expulsou demônios. Está falando sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios. Jesus, com uma simples palavra, curou o servo de um centurião. Esse é o Cristo pelo qual nós adoramos. Esse é o Cristo que nós servimos. Com uma simples palavra, Ele pode curar as pessoas. Mas Jesus está chegando a uma cidade, a uma pequena cidade. Nós não sabemos muito a respeito dela, mas essa cidade foi palco de um grande encontro. Às vezes tem uma luta, às vezes acontecem essas lutas na televisão e há dois grandes lutadores. Nós ficamos com grande expectativa para ver a luta, né? Essa grande batalha, e às vezes nós saímos um pouco aborrecidos com o que acontece lá, mas ficamos na expectativa de grande luta. E eu imagino que essa cidade também, porque de um lado vinha a morte, triunfante, trazendo consigo o seu cadáver, e do outro o Senhor da vida estava chegando. Ali era um encontro, uma pequena demonstração do que vai acontecer na eternidade com todos nós, onde o Senhor da vida dará vida a todos os que estiverem mortos. Essa pequena cidade, essa numerosa multidão, a Bíblia fala de duas multidões. Uma abatida, entristecida, tocada pela morte, e a outra que estava acompanhando o Senhor, que acabara de ver o Senhor em Cafarnaum fazer um grande milagre, e aí resolveram acompanhar o Senhor. É sobre esse Senhor, o Senhor da vida, que nós queremos falar nessa manhã. O Senhor que tem poder sobre a morte. Mas antes de nós falarmos a respeito do Senhor, nós precisamos compreender um pouquinho a respeito da morte, porque o texto nos diz que quando eles chegaram, havia um enterro. E primeiramente nós precisamos compreender o ministério da morte. Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, diz que nenhum homem pode reter a morte no seu dia. Nenhum homem. O dia determinado por Deus, todos nós iremos enfrentar a morte. Todos nós. Ninguém aqui pode fugir dessa realidade. Eu não conheço ninguém neste mundo com 400 anos, nem mesmo com 120 anos.
A Bíblia só nos conta 2 homens que não morreram literalmente: Enoque e Elias. Todos os demais na história da humanidade foram atingidos pela morte. Quer isso soe bem para você ou não, daqui a 100 anos nenhum de nós estará mais nesse auditório, se Jesus não voltar. Ela terá alcançado todos nós, os jovens, os bebês, os idosos. A morte, há poucas realidades na vida do homem. Nós nascemos com poucas coisas que nós temos certeza. Uma delas é a morte, apesar de vivermos como se nunca fôssemos encontrados, apesar de acharmos que somos eternos. Mas Eclesiastes capítulo 8, versículo 8 nos diz que ninguém pode fugir da morte no seu dia. Ela nos encontrará. Ela é forte, a Bíblia diz. Cantares nos diz que o ciúmes é forte como a morte. A morte é forte. Por mais que a ciência tente prolongar a vida, morremos. Todos nós. E que essa realidade de que vamos morrer penetre bem no seu coração. Quando você lê uma oração abençoada de Moisés, onde ele diz lá no Salmo 90: Senhor, dá-me um coração sábio, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Ele começa falando a respeito da eternidade de Deus, de como Deus não tem fim, e aí ele fala: Senhor, agora me faça contemplar como eu sou pequeno, como eu tenho fim. Então eu não sei, aqui eu me dirijo aos jovens: vocês têm 20, 18 anos, não vivam como se vocês não fossem morrer um dia. Não fujam da realidade. Não quero gerar depressão em ninguém. Nós não queremos gerar uma tristeza em ninguém, de maneira nenhuma. Mas nós queremos trazer a realidade que a Bíblia nos traz. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Assim a morte passou a todos os homens. Está em nós. Vamos morrer. Essa é a sentença de Deus contra o pecado. Eu não sei se você já pensou nisso, mas talvez você esteja daqui um tempo ali no São Pedro, no seu corpo. O quarto das lanchinhas, ali será o seu lar. No seu corpo, lógico, mas essa é a nossa realidade. E que o Espírito Santo traga essa verdade para nós. Porque isso nos faz pensar na eternidade. Isso nos faz pensar, a morte nos faz pensar na eternidade. E nós devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. Nos preparar para o dia em que estaremos face a face com o nosso Deus. Então, ela é implacável para o ser humano. É a primeira verdade que nós precisamos entender. Aqui o texto nos fala que esse jovem morreu. Eles estavam indo para um enterro. E nós precisamos entender que era um jovem, não era alguém de 80, 90 anos, 100 anos, era um jovem. Ele morreu, a morte foi implacável para com ele. E a morte não nos atinge somente fisicamente, nós precisamos também compreender essa verdade. Porque alguns estão mortos hoje espiritualmente. Pessoas que estão fisicamente vivas, mas para com Deus estão mortas. Ela nos atinge dessa forma. Ela não somente atinge o nosso físico, nos levando à morte física, mas espiritualmente algumas pessoas não têm nenhum tipo, nem podem ter nenhum tipo de reação para com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Ele vos deu vida estando vós mortos. Paulo está falando para pessoas vivas fisicamente, mas que espiritualmente estavam mortas. A morte nos atinge espiritualmente também. É por isso que no livro Nascidos Escravos, de Martinho Lutero, Lutero combate Erasmo. Alguém que Erasmo acreditava no livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher a Deus.
Lutero dizia: não, você está enganado, nós estamos mortos, nós não temos a capacidade de escolher a Deus. Você tem a capacidade de escolher a cor da sua gravata, você tem a capacidade de escolher a cor do seu carro, mas escolher a Deus não, porque espiritualmente você está morto. Você está morto. João diz que ninguém pode vir a eles. Jesus diz em João 6,44 que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. Se o Pai não o trouxer. Então, se você que pensa, eu escolhi a Deus, você não tem essa capacidade. Um morto não pode escolher. Um morto é escolhido por Deus. Se o Espírito Santo, de acordo com João capítulo 3, se nós não nascermos do Espírito, por obra do Espírito, nós vamos continuar na carne, vamos continuar mortos. É Jesus quem disse isso. Veja como eu e você somos completamente dependentes de Deus. Porque nós não podemos dar solução para a morte. Nós não podemos dar solução para a morte física, por mais que estendemos ela. E não podemos dar solução para a nossa morte espiritual, porque todos nós estamos mortos. Efésios 2:1, mais uma vez: Ele vos deu vida, diz Paulo, estando vós mortos. João 6,44, Jesus diz: se o Pai não o trouxer, ninguém pode vir a mim. Por quê? Porque um morto não pode se levantar. Um morto não tem capacidade de reação. Um morto não consegue levantar um dedo sequer para com Deus. Olha o poder da morte. Olha como a morte nos atinge. Quando Deus está no paraíso com Adão e Eva, Deus vem a Adão e diz: Adão, se você comer, certamente você vai morrer. E Adão faz o quê? Come. Quando você lê Gênesis capítulo 3, quando Adão come, ele não morre imediatamente fisicamente, mas há um sentimento de medo e vergonha toma conta do coração dele. Espiritualmente ele morreu. A morte física acontece no capítulo 5, quando ele começa a falar: olha, ele viveu tanto tempo e morreu, e morreu, e morreu. Está falando sobre a genealogia. E o problema é que essa morte espiritual, se em vida Deus não resolver o problema da nossa morte espiritual, há um terceiro tipo de morte mais terrível que a Bíblia nos diz. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. É a terceira e pior morte que o ser humano pode experimentar. Veja como a morte é terrível para com o ser humano. Apocalipse 21, versículo 8. O texto nos diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui João está dizendo de alguém que já tinha morrido e agora vai experimentar definitivamente a separação eterna de Deus, o rompimento eterno de Deus. Se eu e você partirmos dessa vida espiritualmente mortos, nós vamos experimentar a morte eterna. Nós vamos eternamente viver separados de Deus. Não será um fim, mas um eterno sofrimento. Um eterno sofrimento. Nós não podemos dar solução para ela. Ela é implacável, além de forte, implacável para com o ser humano. E ela destrói. Se lermos o texto, nós vamos ver que grande multidão saía junto com essa viúva. É fácil imaginar como estava o coração daquelas pessoas. A morte gera luto. A morte gera dor. A morte causa separação. Porém, algumas pessoas, eu quero dirigir às mães nesse momento. Algumas mães não estão indo enterrar os seus filhos fisicamente, mas espiritualmente estão num cortejo, levando os seus filhos que estão mortos espiritualmente. E há um luto no coração dessa mãe e desse pai.
E que Deus abençoe que haja luto, porque tem alguns pais que não se importam com os filhos, é incrível. Que os filhos estão espiritualmente mortos e eles não estão nem aí. Não se importam, não oram, não pedem para que Deus intervenha na vida daquele jovem, daquela jovem. Simplesmente continuam a viver a vida da mesma forma, como se nada estivesse acontecendo. Talvez o seu casamento, talvez a morte atingiu o seu casamento, e aí o seu casamento há um luto eterno, há um sentimento difícil de lidar. Você parece que vive um sentimento de velório constantemente. No trabalho está tudo bem, mas em casa é um sentimento difícil, um sentimento que você convive com aquilo há muito tempo. Talvez a morte atingiu dessa maneira. Talvez ela atingiu o seu esposo, a sua esposa. Ela nos atinge. E aí não adianta você pensar, e aí algumas pessoas acham que o crente tem poder através da palavra, por má interpretação do texto de Provérbios. Eu vou dizer, declarar a vida e a pessoa vai ressuscitar. Só tem uma pessoa que pode trazer vida. Essa pessoa é Cristo. Só Ele gera vida. Em nenhum lugar dessas escrituras nós vemos um homem criando do nada. Só Deus pode criar as coisas do nada. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nos humilhar na presença desse Deus e dizer: Deus, eu dependo do Senhor para que a vida retorne à minha casa. Eu não estou falando que você vai ficar declarando palavras de maldição dentro do seu lar, não é isso. Mas eu quero que você compreenda que você não tem poder nenhum, o seu poder vem de Cristo. Quando os apóstolos iam curar, eles curavam no nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus. Autoridade do poder do nome de Jesus. Nós precisamos compreender isso. Se há esse sentimento, se nós estamos vivendo esse eterno luto dentro de casa, nós temos que clamar para que o Senhor da vida entre dentro do nosso lar. Talvez você tenha sentido a morte de perto, talvez seja uma doença, algo terrível que o atingiu. Deus pode entrar nisso também. O Senhor da vida pode todas as coisas. Até o versículo 12, o sentimento é de tristeza profunda. A partir do versículo 13, tudo muda. Tudo muda. Imagine a morte saindo triunfante. Ela consigo traz um cadáver, mas não somente um cadáver, e traz com ela também várias pessoas completamente destruídas, porque ele levou o filho único de uma mulher. Agora entra um outro personagem na história. Versículo 13, Lucas já começa dizendo que o Senhor, no versículo 12, começa dizendo que o Senhor se aproximou da porta. E no versículo 13 diz que o Senhor vê aquela mulher. Primeira verdade que nós precisamos compreender, que na providência divina Deus nunca chega atrasado. Ele vive fora do nosso tempo, Ele sabe o momento exato que Ele precisa chegar. Para alguns, o episódio de Lázaro, Jesus chegou atrasado. Ele já morreu faz 4 dias. Para Deus não existe isso para Cristo. Não existe tempo atrasado para Deus. Ele está sempre no tempo certo dele. Nós que nos desesperamos: Senhor, por favor, se o Senhor não chegar agora, o que vai acontecer? Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele faz. Pensa que se Jesus chegasse um dia antes, talvez aquele menino, o texto não nos disse, ele tinha falecido poucas horas, ou talvez ele simplesmente estivesse doente. Mas ele chega, e dá para se imaginar que o velório já havia se encerrado, o sepulcro já estava aberto, para depositar lá o corpo daquele menino. E o Senhor Jesus chega nesse momento. Jesus chega nesse momento. E aqui, enquanto a morte não respeita o contexto de ninguém. Essa mulher era uma mulher viúva. Além dele ser filho único, porque já é difícil você enterrar um filho. Imagina enterrar um único filho. Ela era viúva. E ser viúva no contexto da época de Jesus era completamente diferente de hoje, porque hoje você consegue
A viúva recebe uma ajuda do governo, alta ou baixa, de alguma forma tem ajuda. Naquela época não, a mulher dependia completamente dos homens. É por isso que você vê tanta preocupação de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, com as viúvas e com os órfãos. Deus mandando que a igreja cuidasse deles, porque eles eram colocados de lado. E a morte não respeita o nosso contexto. Ela atropela tudo. Ela vem e destrói, não importa a situação que você esteja vivendo. Satanás é assim, ele não está preocupado com o que você vai passar, com o que você vai viver depois dele passar dentro da sua casa e destruir você. Mas quando o Senhor da vida se manifesta, tudo muda. O versículo 13 diz que o Senhor vê aquela mulher. Pensa, havia uma grande multidão, mas Jesus vê o coração mais dilacerado no meio da multidão. Jesus vê o coração mais abatido no meio da multidão. Só o Senhor da vida tem essa capacidade. Enquanto todos estavam vendo rostos somente tristes, Jesus olha para aquela mãe. Ele vê aquela mãe. O texto é claro, vendo-a. Vendo aquela mulher. Esse é o nosso Deus. O Deus cheio de compaixão e misericórdia com aquele que sofre. Eu não sei que tipo de Deus você crê. Talvez você crê num Deus distante, que não consegue se compadecer de você. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que se compadece de você. O Deus das Escrituras é o Deus que se compadece de você. Quando nós lemos a história dos hebreus lá no início, nós vemos Deus respondendo para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor e eu desci a fim de livrá-los. Eu tenho visto, eu tenho ouvido. Talvez você pense que ninguém está observando você no seu sofrimento. E nós, seres humanos, somos limitados mesmo. Lá no seu quarto talvez ninguém te veja, nem o seu esposo. Só Deus sabe o que você passa no seu quarto. Mas eu quero dizer para você que Deus te vê lá. Ele contempla você lá. Ele contempla as suas lágrimas. Ele sabe que você está orando. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele está querendo dizer que Jesus é um tipo de sumo sacerdote que pode se compadecer, porque ele passou pelas coisas pelas quais nós passamos. Ele pode se compadecer, ele se compadece. Apesar de habitar num alto e sublime trono, ele habita com aquele que está abatido e contrito de coração, com aquele que aparentemente está destruído. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele viu aquela mulher, e ele não somente viu aquela mulher, o texto nos diz que ele se dirige a ela. Porque uma coisa é simplesmente você se compadecer, você vê alguém sofrendo, você ora por ela. Outra coisa é você ir ao encontro dela. E Jesus vai ao encontro dela. Vendo o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Quem pode, em pleno enterro de um filho, olhar para uma mãe e dizer: não chores? Você seria ousado a esse ponto? Não. Nenhum de nós pode. Só se tivéssemos lobo, né? Como não chora? Porque tem crente que é incrível, né? Não chora. Como que não chora? Está enterrando o filho. Mas o Senhor pode dizer: não chores. Porque ele sabia o que estava por vir. Ele se dirige àquela mulher e diz: não chores. Que palavra conforta o coração daquela mãe. Eu imagino que o coração daquela mãe, eu não sei se ela já ouviu em algum momento falar a respeito do Senhor Jesus, mas se a fama do Senhor Jesus chegou àquele lugar, eu imagino que o coração dessa mulher
E as pessoas que ouviram ele dizer isso, ele falou: olha, uma coisa vai acontecer, porque quando ele chega, as coisas acontecem. Quando ele chega, o poder se manifesta. Aqui Lucas está dizendo para nós: ele não tem poder somente sobre uma febre, ele não tem poder somente sobre o paralítico, ele não tem poder sobre o demônio, ele tem poder sobre a morte, o implacável inimigo dos homens. Ele tem poder sobre todas as coisas. Toda a autoridade repousa sobre Cristo. Todo o poder repousa sobre o teu Senhor, sobre o meu Senhor. Ele tem todo o poder. E aí ele chega, toca no caixão e simplesmente não grita com o defunto, não espera para ver se há alguma reação do defunto. Ele simplesmente olha para o defunto e diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele não ficou fazendo show. Ele nem mesmo orou, perguntando para o pai: pai, posso? Não. Jovem, eu te digo, levanta-te. Pais, corram para Cristo. Só Ele pode dizer para o seu filho: jovem, eu te digo, levanta-te. Mães, esposas, corram para Cristo. Só Ele tem poder de dar vida para o seu lar. Da mesma forma, para os maridos. Só Jesus pode dar vida para a nossa casa. Só Ele. Nós precisamos compreender que o Evangelho, quando foi escrito, os Evangelhos, quando foi escrito, eles estão querendo demonstrar para nós quem é o Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos atentos, nós focamos a nossa atenção nos personagens que são secundários, mas a proposta do Evangelho é mostrar quem é o Senhor Jesus. Tanto que João escreve: essas coisas vos escrevi para que saibais quem é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Essas coisas, cada história que eu vos escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O centro das Escrituras é Ele, não é o homem. Porque o homem não tem poder nenhum, porque o homem é o problema e Cristo é a solução. Cristo é a solução. E Ele é a única solução. Nós precisamos compreender isso. Existem coisas que pastor não pode resolver, existem coisas que psicólogo não pode resolver, psiquiatra não consegue resolver, somente Cristo consegue resolver. Nós precisamos entender plenamente isso. Nós precisamos correr desesperadamente para esse Cristo e dizer: Jesus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda dentro da minha casa, eu preciso da sua ajuda dentro do meu trabalho. Eu preciso da sua ajuda na minha vida, porque eu estou morto. Quem sabe você se reconhece como alguém que não tem nenhuma afeição para com Deus, alguém que está apático para com Deus, alguém que está morto para com Deus. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, dê o seu sopro em mim, venha soprar sobre a minha vida, Espírito Santo, porque eu não posso, Espírito Santo, eu não posso, mas o seu Filho em mim pode. O seu Filho em mim pode. E não resista à sua voz. Não endureça o seu coração quando o Senhor Jesus falar com você. Se Ele te mandar fazer algo, faça. Se Ele mandar você tirar algo da sua vida, tire. Porque Ele não brinca com você. Ele quer te trazer vida. Ao contrário da morte, que quer trazer desgraça, destruição, tristeza. Ele pode fazer todas as coisas. João capítulo 5, versículo 21, Jesus diz assim: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá vida a quem quer. Assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho levanta a quem quer. O Filho levanta a quem quer. Abra sua Bíblia, por favor, veja o poder de Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5. Versículo 25. Primeiramente, versículo 25 diz assim: em verdade,
Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem e verão. Versículo 28 agora. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos, até os ímpios. Um dia, todos nós estaremos na condição desse menino. Eu não creio no sono da alma. Eu creio que quando nós morremos, imediatamente nós nos apresentamos diante de Deus, ou imediatamente nós estamos no inferno. Mas o nosso corpo, esse corpo aqui, vai para o cemitério. Só que um dia, a Bíblia diz que Deus vai pegar esse corpinho nosso aqui e vai transformar. E esse corpo vai vir a ressurreição por uma simples voz. A voz de Cristo. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Ele está falando a respeito dele, e sairão. O problema é que essa voz pode ser coisa boa para nós, ou pode ser ruim, de acordo com o texto. Versículo 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Percebe que ele não fala que quem está nele vai para o juízo, mas para a ressurreição da vida. E quem está sem ele vai para o juízo. Significa que quem for para o juízo está perdido. Está perdido. Mas olha o poder dessa voz. A morte não pode reter. Provavelmente nós já, se morremos 1 ano, 2 anos antes disso acontecer, já seremos só cinzas. Mas Deus vai transformar esse corpo. E nos levará à sua presença de maneira completa. Nós estaremos para sempre com Ele. A morte será definitivamente vencida, completamente derrotada pelo Senhor da vida. João 11, 25. Aí você talvez diz assim, mas a morte já levou alguém que eu amo. A morte destruiu, fisicamente já levou, mas olha o que o Senhor Jesus diz a respeito daqueles que estão nele. Versículo 25. O Senhor Jesus é tão poderoso que o simples fato de crermos nele, nós já vencemos a morte. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não nega a realidade da morte física, mas ele diz: aquele que crê em mim, viverá. Se você crê em Cristo, a morte será apenas uma passagem. Uma simples passagem para você estar eternamente com Cristo. E a morte já não gera mais temor no seu coração, porque Paulo, ele dizia que ele tinha prazer na morte, mas ele queria estar um pouco presente por causa dos irmãos, mas ele via a morte com os bons olhos, porque a morte significava que ele estaria para sempre com o Senhor. Eu não sei se você tem medo da morte. Talvez você esteja aqui e você tenha medo dela. E nós começamos falando que ela é implacável, que ela nos destrói, mas nós precisamos entender porque Ele vive. Nós podemos crer no amor. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive. Porque Ele vive, a morte será completamente destruída um dia. Não encare mais a morte como um fim. Não encare mais ela como um fim. Que ela seja terapêutica para você. Que ela te faça ter um coração mais sábio. Porque ela não tem a última palavra. A última palavra é de Cristo. E um dia, todos nós ouviremos essa voz. Assim como esse jovem. Todos nós ouviremos. E eu creio que estaremos para sempre com o nosso Senhor. E ali já não haverá mais morte. Ali a morte será completamente abolida. Mas só foi abolida por causa do Senhor da vida, por causa do Senhor Jesus.